verdadeira. Então o que acontece na consagração? A mesma coisa, é um ato de amor. Vamos dizer, eu quero servir a Deus através de Nossa Senhora, eu quero ser consagrado, diante de Deus você está consagrado. A partir daquele momento você é coisa e propriedade de Maria, ou como São Luís fala, escravo de Maria, né? Agora, existem várias maneiras de fazer essa consagração, né? São Luís fala do pergaminho, confessar, comungar, etc., para preparar melhor sua alma para isso. Mas, como é que vamos consagrar as famílias ao Imaculado Coração de Maria? De uma maneira um pouco mais simples, mas com a mesma eficácia. E aí vem a ideia da coroação. Por isso que Nossa Senhora entra sem a coroa. Quando coroarem Nossa Senhora, estarão fazendo a sua consagração ao Imaculado Coração de Maria. Porque quem coroa uma rainha já está dizendo, eu amo e quero servir. Então, para nós, essa coroação é uma consagração. Nada impede, porém, de depois, mesmo já depois de consagrado, você fazer assim um estudo mais profundo, aprofundado, sobre o livro de São Luís, para você entender melhor o que é ser um consagrado, né? E se entregar melhor, né? Até porque o livro da consagração a gente tem que ler várias vezes, né? Durante a vida, né? O Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele lia todo dia, toda noite, né? Antes de dormir, ele lia um artigozinho do tratado, toda noite, né? Então, além da Bíblia, era o livro de cabeceira dele, o Tratado da Vida dele. Tanto é que o lema de São João Paulo II, o lema do escudo papal dele era Totus Tuus, né? Todo vós são Maria. Ele era também consagrado, Nossa Senhora, escravo de Maria. E a gente tem que sempre se aprimorar, né? Para saber, para não cair nas falsas devoções, né? Quem já fez a consagração aqui, vou fazer uma pergunta agora para os consagrados. Você já é consagrado? Vai cair na pergunta. Se consagrar todo nervoso agora. Vocês se lembram de alguma coisa sobre as falsas devoções? Que São Luís fala? São quantas? A pergunta é geral, não é só para ela não. Eu não lembro o nome. Eu acho que são 9. São 7. 7. Tá, na dúvida se era 7 ou 9. Lembra de alguma? Só o título, assim, só para vocês explicar. Eu não sei se são os devotos, né? Que os falsos devotos. Tem falsos devotos, falsas devoções. Escrupulosos. Isso. Tem... Olha aí. Geralmente eu faço a pergunta, pessoal, e tem isso no tratado? Tem. A maioria não lembra que tem isso no tratado, né? E o tratado foi escrito justamente porque São Luís queria mostrar que dentro da devoção existia a falsa moeda que São Luís fala, né? Então são os falsos devotos, as falsas devoções que o demônio incutia nas pessoas para desviar da verdadeira devoção. Por isso que o nome do tratado é Tratado da Verdadeira. Por que ele fala da verdadeira? Porque existe a falsa. Depois lá no meio do tratado, bem lá no meio, é que ele vai discriminar as 7 falsas devoções, uma por uma. E depois que ele discrimina uma por uma, para a gente entender. E outra coisa, a gente lê, mas tem que fazer o exame de consciência, né? Rapaz, qual que eu me encaixo aí, né? Geralmente a gente se encaixa na 7, viu? Mas tem alguma que geralmente é mais forte, né? Quer ver uma que pega todo mundo? Raramente escapa alguém, mesmo que a gente não queira, né? O devoto interesseiro. Esse daí pega, né? É aquele que só vê Nossa Senhora para conseguir alguma coisa, né? Depois que conseguiu, acabou a reza do texto, né? Então ele vai mostrando. Aí depois que acaba, ele entra nas verdadeiras devoções, né? O tratado todo é para falar da verdadeira devoção, mas ele especifica lá depois as devoções verdadeiras, né? Depois, se vocês quiserem relembrar, porque vai procurar no tratado e tal, né? Vocês entram no YouTube, Mensageiro de Fátima Brasil, e procura lá 7 falsas devoções, uma por uma. São 7 minutos só cada uma. Vocês vão ver que é bem interessante. E a 8ª não é a falsa, a 8ª é a verdadeira. Isso aqui é um resumo de todas as verdadeiras devoções, né? Mas é bom a gente ter esse ponto do tratado, ele é fundamental para a gente sempre estar se corrigindo e fazer sempre um exame de consciência. Qual deles eu estou caindo? Porque quando a gente menos espera, a gente tem o tratado, depois se consagrado, e passa um ano, aí o outro, mas o ano que tem renovação. Veio a renovação, não toca nesse ponto, né? Tem aquelas orações e tal, faz uma. Mas é bom a gente sempre estar olhando quais são as falsas devoções para a gente poder fazer um exame de consciência. Será que eu não estou esbarrando nessa falta de devoção? Que é do interesseiro, ou do presunçoso, ou do hipócrita, né? Mas todos nós temos entranhado em nós, para a nossa natureza humana, né? Essa tendência a essas falsas devoções. A gente se entrega a Nossa Senhora para que Nossa Senhora possa nos corrigir
né? Inclusive, tem uma coisa que São Luís fala que eu achei muito interessante, que às vezes as pessoas perguntam assim, mas eu tenho que estar assim na minha vida, né? Tudo certinho para poder fazer a consagração. Primeiro que a consagração não é sacramento. O sacramento, sim, por exemplo, você vai comungar, tem que estar tudo direitinho, né? Não pode estar vendo pecado, né? Você vai se casar, tem que também estar tudo direitinho. Não é assim? Você vai ser crismado também, o padre pede o quê? A confissão, né? Então, vai comungar, a confissão tem que estar direitinho. Mas como não é um sacramento, é uma devoção, né? Então você pode sim ser consagrado em qualquer estado de vida, vamos dizer assim. Porém, aí vem a parte do hipócrita, né, que estamos falando. Porém, você tem que se consagrar a Nossa Senhora com o intuito de que Nossa Senhora vai lhe ajudar a sair daquele estado que não está correto, de acordo com a lei de Deus, para o estado de virtude. Então, como é? Interessante. Então, por que eu estou dizendo isso? Já umas 6 pessoas agora, só que foi só o ano passado, sabe? O ano passado, dezembro agora, né? Entre novembro e dezembro, 4 ou 6 pessoas, não lembro direito, me fizeram a seguinte pergunta. Geralmente eram casais, então, alguns até mandaram pelo zap para mim mensagem, olha, disseram para mim, se eu me consagrar, a vida é muito séria, a consagração é muito séria, eu vou ter que largar um monte de coisa, vou ter que largar aquilo que eu faço na minha vida, forró, não sei o quê, não sei o quê. Aí a pergunta que eu faço, você já é batizado? Sou. É a mesma obrigação? Não muda não. Aí não é porque você não é consagrado que deixou de ser pecado, não. Pelo contrário. Mas eu posso me consagrar assim? Do jeito que está a minha vida, não sei. Você vai se consagrar para que Nossa Senhora lhe ajude a cumprir os votos do batismo. Porque mesmo que você não for consagrado, o seu batismo pelo seu batismo você já não podia fazer isso mesmo, né? Eu não estou falando aquilo que o pessoal fazia, né? Então, já pelo batizado, você tem que ser filho de Deus. Olha, o filho de Deus vai mentir, vai roubar, né? Não, né? Então, estou falando aqui, vou dar outros exemplos aqui que estão falando para mim. Então, se você é batizado, você já tem essa obrigação. Não precisa ser consagrado. Essa obrigação já existe. Então, o que é a consagração? Foi uma bondade de Deus e dizer assim, olha, como você não está conseguindo cumprir seus votos do batismo, vou lhe dar emprestado o amor da minha mãe para que ela possa lhe purificar, lhe ajudar e lhe reerguer e dar confiança para que você consiga usufruir da minha misericórdia. Por isso que quando Nossa Senhora apareceu aquelas 3 crianças, Lúcia, Jacinta e Francisca, ela disse, eu vim porque Deus quer, olha a premissa, vontade de Deus. Deus quer se utilizar do meu imaculado coração para a salvação das almas, né? Por quê? Porque o mundo estava caindo, muita gente no inferno, como a senhora mostrou, e muito no pecado, né? E esquecendo os votos do batismo, né? E resumindo, o voto do batismo, como o senhor fala no tratado, né? Conhecer, eu aproveito que eu quero conhecer mais a Deus, amar a Deus e servir a Deus. E por consequência, o quê? Renunciar ao quê? Ao pecado, ao demônio e ao mundo. Entendeu como é? Então, como eu não fui fiel no voto do batismo, eu peço a Nossa Senhora que me ajude. Então, se vier com alguém com alguma besteira assim, fulana, cuidado, não faça a consagração. Você vai fazer mesmo a consagração, porque a consagração é uma coisa muito séria e tal. Cuidado que essa pessoa, ela pode até não ter essa intenção, mas ela está sendo a voz do diabo. Para desanimar a pessoa, para ela não fazer a consagração, para Nossa Senhora não ter como usar, fazer com que ela realmente seja consagrada. Está entendendo o que quer dizer? Às vezes a pessoa que está falando isso, ela pode até estar achando que está fazendo bem. Ela pode estar achando que está fazendo bem. Porque às vezes ela conhece bem a pessoa e ela sabe que a pessoa tem umas modas assim, um pouco mundanas, vamos dizer assim, né? Então ela já chega assim, se você se consagrar, você não pode mais fazer isso, aquilo, outro. Mas quem diz que sem se consagrar pode? Aquilo que é errado dentro da consagração, também é errado fora. Não é porque é consagrado que ficou, né? Agora, o que acontece? Na consagração, você tem mais graça. A senhora vai conseguir mais graça para poder utilizar, para poder fazer com que você seja realmente aquilo que você deveria ter sido desde a hora do seu batismo, ou seja, santo. Né? Então, a misericórdia, né? Porque nos tornamos propriedade de Maria.
Olha, Nossa Senhora, se eu não torno propriedade de Nossa Senhora, quem é que não zela pelo que é seu, né? Todo mundo zela pelo que é seu. Nossa Senhora, além de ser filho, não deixa de ser filho, não, viu? Não deixa. Só que agora Nossa Senhora vai ter um zelo especial e ela pode chegar diante de Deus e falar assim, olha, isso aqui é a minha propriedade. Eu não quero que o demônio faça isso para mim. Não é meu. E a pessoa que é consagrada, ela tem o manto de Nossa Senhora cobre ela de tal maneira que o inimigo, quando ele bate o olho no consagrado, ele já vê aquela proteção de luz do manto de Nossa Senhora sobre aquela pessoa. Entendeu? E às vezes tem pessoas que nem nada assim, é do mundo assim, bate o olho na pessoa para você é diferente. Não é diferente de você. Né? Então eu convido aqui a nossa anfitriã, a